Bom, Aristóteles. Com Aristóteles nós chegamos na culminância da filosofia grega. Aristóteles vai transformar essa sabedoria metafísica platônica numa verdadeira ciência. Ele vai dar cientificidade e rigor à filosofia. Ou seja, o método socrático, do qual eu não falei, da maiêutica, que era o de fazer, parir a verdade na mente, né? Ajudar o interlocutor a parir a verdade na sua mente, né? Dar à luz a verdade. O método dialético platônico de elevação da alma à contemplação da verdade vai ser... tudo isso vai ser assumido por Aristóteles e levado a uma cientificidade, a uma organização de todas as disciplinas filosóficas, a metafísica, a física como uma ontologia do mundo móvel ou uma investigação do ser do mundo sensível, a psicologia enquanto parte da física, que é o estudo da alma sensível, da alma intelectual, da alma vegetativa, que mais? A ética, a política, a econômica, que era o estudo da realidade doméstica, não era esse sentido da economia política moderna, tá? O órgano no qual ele organiza a lógica, Aristóteles formalizou a lógica, ou seja, como é que nós pensamos? Todo mundo pensa de maneira... todo mundo usa a gramática e a lógica normalmente, né? Mas ele conseguiu formalizar como são os pensamentos. Quando o pensamento é correto, como ele é? Assim. Quando o raciocínio é correto, como é que ele é? Assim. O que um juízo tem que ter para ser verdadeiro? O que um raciocínio tem que ter para ser verdadeiro? Ele desbravou os primeiros princípios da realidade e construiu uma obra fantástica do ponto de vista do rigor científico que ele conseguiu fazer com que a filosofia alcançasse. Se Platão vai ser aquele filósofo que vai influenciar o período da patrística da filosofia e teologia católicas, o Aristóteles vai ser o que vai influenciar principalmente o período da filosofia escolástica. Por quê? Porque na antiguidade só as obras lógicas dele foram conhecidas, né? Mas na Idade Média chega através dos árabes que invadiram a Espanha e depois da escola de tradutores cristãos de Toledo, vêm as obras aristotélicas que não eram conhecidas, especialmente a ética e a metafísica, tá? Mas até lá ainda tem um passo antes de chegar na Idade Média, né? Aristóteles, na sua metafísica, vai, por exemplo, falar das famosas 4 causas, né? Todas as coisas têm 4 causas. A causa material, aquilo de que elas são feitas, a causa formal, ou seja, a essência ou o sentido que estrutura a matéria e configura a matéria, dando uma forma real a essa matéria. Por exemplo, com a mesma estrutura material, eu posso construir, por exemplo, com o mesmo bloco de mármore, eu posso construir uma escultura de Nosso Senhor, do Sagrado Coração de Jesus, ou de Nossa Senhora. Depende da forma exemplar que estiver na mente do escultor, né? Então, Platão, já no seu livro Timeu, tinha falado que o demiurgo, que é a divindade pessoal, contemplando as ideias eternas, plasmou, concretizou na matéria caótica as ideias eternas e criou esse mundo sensível. E esse mundo sensível é bom em Platão, não é mal como para os gnósticos, porque foi feito à imagem do mundo eterno. Quer dizer, como que Platão define a beleza? Belo é aquilo que é feito segundo o modelo eterno. Belo é aquilo que é feito segundo o modelo eterno. E para o Aristóteles, esse mundo sensível é muito bom também. É um mundo tão bom que nele as formas platônicas estariam como que encarnadas em cada uma das coisas. Cada uma das coisas tem a sua própria forma imanente, né? Não só o ser humano tem a sua própria alma individual, mas o cachorro tem a sua alma sensitiva, não imortal, mas as coisas todas da natureza, as árvores têm sua alma vegetativa, né? As flores
né? Os animais têm sua alma sensitiva, as suas formas. Os artefatos têm essas formas que são impressas pelos artesãos, né? E que geralmente também correspondem à causa final, né? Então nós temos duas formas que são intrínsecas à coisa, a forma e a matéria, duas causas que são intrínsecas às coisas, a forma e a matéria. A causa final, que é o direcionamento, o objetivo, a finalidade para a qual a coisa foi criada ou existe, né? No caso dos artefatos, essa finalidade ela é praticamente a mesma coisa que a forma. E a causa eficiente, que é o artesão, o construtor da coisa, né? Um exemplo, numa casa, a causa material é o material, são os tijolos, a areia, o cimento, a areola, as vigas de ferro. A causa formal é a planta que dá a configuração, né? A causa eficiente, bom, nos seus diversos níveis, o arquiteto, o engenheiro, os pedreiros, né, que realizam a obra. E a causa final é a habitação, a moradia, o lar, né? Servir de habitação. Então, as quatro causas aristotélicas, elas são muito interessantes para explicar a realidade e para, digamos assim, completar o quadro da filosofia pré-aristotélica, que falava ora das causas da realidade principal como uma causa material, ora como uma causa formal, ora como uma causa final, mas o Aristóteles juntou tudo, quer dizer, ele fez uma síntese de tudo que havia sido descoberto pelos anteriores, ele fez uma síntese superior que pudesse organizar a realidade com conceitos filosóficos adequados, né? Então, mas bom, outro conceito importante é o de substância e acidente, né? O que é a realidade? A natureza dos jônios pré-socráticos. O que é a realidade para os jônios? A realidade é a natureza na medida em que ela se basta, né? Ela gera a si mesma. Para Aristóteles, é a ousia ou substância. Seria traduzida por essência, mas os latinos medievais traduziram por substância, né? Substância. Então, o que era ousia na Grécia? Ousia era a fazenda, era as posses ou os bens de alguém. O que faz alguém ser alguém? Assim, o que faz alguém ser rico? É ter posses, é ter uma fazenda, é ter uma propriedade. O que faz uma realidade ser real? É ela ser autossuficiente, que nem o sujeito que tem a fazenda, que tem posses, né? Então, é que nem res. Res em latim é a coisa, né? A realidade. Mas res é a cabeça de gado também, né? Então, quem tem fazenda é real, assim, real no mundo econômico, mas aqui a realidade, o termo de uso comum foi assumido como termo técnico para Aristóteles. A ousia é a substância. Os acidentes, sim, bebé causé, o que acontece junto à substância. Não então, eu estou aqui sentado, mas isso é acidental, porque eu posso estar de pé, né? Eu estou aqui quase careca, mas é acidental, porque um dia eu já tive muito cabelo. Se eu fizer um implante, fico com cabelo de novo, mas é muita vaidade. Enfim, eu estou um pouco acima do peso, mas eu já estive em forma. Então, se eu fizer um pouco mais de exercício, um pouco mais de dieta, eu consigo voltar à forma novamente. Tudo isso é acidental. O que é essencial é aquilo que permanece. Então, cada coisa tem a sua forma, cada coisa é a sua própria substância, né? Eu poderia ficar falando de muitas coisas de Aristóteles, mas eu quero falar do motor imóvel, né? Do motor imóvel. O Aristóteles resolveu o problema do movimento da seguinte forma. Bom, o que é o movimento, a mudança? O movimento é a passagem da potência ao ato. Da potência ao ato. Eu agora estou sentado, mas eu estou em potência para estar de pé. Quando eu estiver em pé, eu estarei em ato, pé, né? Vocês conhecem um pouco de filosofia, mas podem estudar mais e eu também. Talvez por ser estudioso de filosofia eu conheça um pouco mais, mas eu posso estudar mais e saber mais. Tem potência para conhecer mais filosofia, né? Eu não conheço muito física quântica, mas eu posso estudar física quântica e, quiçá, aprender, né?
Enfim, a potência é a capacidade para ser alguma coisa. O ato é a realização, a plenificação, a plenitude da potência. Bom, todas as coisas que nós conhecemos ao nosso redor são mutáveis, né? Mudam, né? As coisas sensíveis que nos cercam mudam. Bom, se todas as coisas fossem assim, eu já estou adaptando o argumento aristotélico para o argumento de Santo Tomás, tá? Para ficar um pouco mais claro. Se todas as coisas fossem assim, no final das contas, a gente não teria uma explicação para o movimento, tá? Por quê? Para uma coisa passar da potência ao ato, ela tem que ter alguma coisa em ato que comunique esse ato à potência e a potência seja atualizada. Isso está muito abstrato? Então vamos dar exemplos concretos, né? O aluno tem a potência para aprender uma matéria, o professor já sabe a matéria, ele tem a matéria em ato. O ensino, a relação de ensino-aprendizado vai realizar o quê? A passagem da potência do aluno ao ato. Ok? Aí o professor vai ensinar história da filosofia, o aluno vai passar a saber história da filosofia, brevemente, assim, sumariamente, né? A semente é a flor em potência, mas aí ela vai receber o ato, né, dos nutrientes da terra, da água, do solo, da chuva, do sol e aquela planta, aquela flor, que ela vai florescer, vai se atualizar. Ou seja, toda a realidade é uma comunicação de ser. Toda a realidade é doação de ser, é comunicação de ser. Toda a realidade é uma oferta de ser das coisas que já têm o ser para as coisas que ainda precisam atualizar o ser. Só que se todas as coisas fossem compostas de potência e ato, em algum momento, digamos assim, se nós levássemos ao infinito isso, a gente nunca chegaria a um ato perfeito que fosse a origem de todo o ato composto, né? Nós não teríamos a explicação do movimento se houvesse uma infinitude absoluta de composição de potência e ato. Tá? As coisas moverem-se ou atualizarem as suas potências requerem que haja um primeiro motor imóvel. Eu já estou adaptando o argumento aristotélico para o argumento de Santo Tomás. Tá? As coisas precisam de um primeiro motor imóvel que seja a origem do movimento, da realidade, da mudança da realidade. Se não houvesse esse primeiro movimento, né, então onde o movimento começaria? Né? Se ele fosse levado ao infinito, na verdade, eu acabaria com a realidade. Eu acabaria com a realidade. Se houvesse uma infinitude de seres compostos de potenciato, lembra daquele filme De Volta para o Futuro? Quando o pai desaparece lá no passado, quando no passado fica difícil do pai encontrar a mãe, o sujeito vai desaparecendo na foto, né? Não vai desaparecendo, quer dizer, achar que não tem um primeiro motor não é fazer da contingência e da finitude algo absoluto, é simplesmente fazer a realidade desaparecer. É contrair a realidade, não é solucionar nada. Tem que ter um primeiro motor. E esse primeiro motor, ele não é um princípio cronológico, não. Isso é o deísmo, que tem um Deus lá no início que dá um peteleco no mundo e o mundo se desenvolve com as próprias forças. Assim. Esse primeiro motor, ele está ao longo de toda a corrente de transmissão de ato. Ele está acima, ao longo, né, dentro dessa corrente, ele ocupa todos os espaços. Né? Ele está aqui agora movendo a realidade a tal ponto que esse movimento me faz dar essa aula. E movendo a realidade a tal ponto que faz vocês ouvir. Aqui e agora. Não aqui e agora eternos, por assim dizer. Tá? Não é um primeiro, não é uma série horizontal. Tá? Não é uma série horizontal. É uma série, digamos assim, oniabarcante, né? Assim, tipo,
como se esse primeiro motor estivesse fazendo aqui agora todas as realidades se moverem para que haja esse acontecimento aqui, esse ato e essa transmissão de ato e essa atualização de potências. Por exemplo, a ciência filosófica, o hábito da ciência filosófica, ela está em potência e quando eu começo a falar, ela se atualiza, né? Então, a capacidade de receber formação filosófica está em potência e quando vocês começam a escutar, ela se atualiza. Tá bom? Então, o motor imóvel aristotélico é um ato puro, é um ato não composto.